Eu não lavei aquele pano. Ficou ali, pendurado na ponta do fogão, com a marquinha de café que escorreu como um risco torto. Às vezes eu me pego olhando para ele como quem encara fotografia antiga. A gente não vê só o que está na imagem, a gente escuta os sons do dia, o cheiro do feijão, o jeito que a casa respirava. Se eu soubesse, eu teria demorado mais um minuto com ele na varanda, feito ele rir de novo da minha mania de provar o açúcar com a ponta do dedo. Mas a vida não avisa quando muda de rua. Meu nome é Lourdes Batista, nasci e criei os ossos em Capim Seco, sertão da Paraíba. O povo me conhecia pelo riso fácil e pela pressa nos pés, pressa de dar conta de tudo, menino pra escola, roupa no varal, panela no fogo e a conversa com as vizinhas no fim da tarde, cada uma com seu copo de café passado no coador de pano. Eu casei com Ademir, motorista de lotação. Homem miúdo, mas valente, que conhecia os buracos da estrada pelo barulho no volante. A gente não tinha luxo, mas tinha uma mesa onde todo mundo sentava e um quintal que dava sombra no calor bravo. Naquela manhã, a casa acordou mansa. O céu estava lavado e o vento entrava pela janela da cozinha, trazendo o cheiro de terra úmida. Eu aqueci a água, deixei pingar o café, pus o pão na chapa. Ademir apareceu já de boné, ajeitando o relógio no pulso. Passou a mão nas costas da menina, coçou a cabeça do menino, me encarou de lado, aquele olhar de quem quer dizer qualquer coisa e não diz. Eu só entendi depois, quando a gente entende tudo tarde demais. Ele tomou o café rápido, encostou a caneca na pia e riu do meu sermão. Homem, come mais um naco, que a estrada hoje tá comprida. Ele respondeu com um beijo curto, volto na hora e foi. A caneca ficou, o pano de prato manchou, e o relógio da parede parece que engasgou no mesmo minuto. Eu sempre acreditei que as casas escutam. A nossa escutava. Escutava o passo de Ademir no corredor, o arrastar da cadeira, a voz dele cantando baixinho as modas antigas. No dia em que a casa deixou de escutar, eu passei a falar com as coisas. Fica firme, fogão, sossega, porta, não cai, telha. Quem já perdeu sabe, a mão continua agindo como se a pessoa estivesse ali, e é isso que dói mais, o corpo não desaprende de uma vez. A notícia chegou pela boca do vizinho seu louro, pele repuxada do sol, chapéu na mão, olhos que não ousavam me mirar direito. Ele disse a metade e eu entendi o resto. Estrada ruim, chuva, um desvio, gente correndo, sirene. Eu não lembro do que respondi. Lembro do cheiro forte de gasolina na camisa dele e da vontade que me deu de voltar pro fogão, virar a caneca, apagar o fogo, como se desse para cancelar amanhã. Não dava. A casa ficou grande demais de repente, as paredes, longe, o quarto, gelado. Eu sentei na beira da cama e encostei os dedos no lençol que ainda tinha o formato do corpo dele. Aprendi naquele instante que saudade tem peso. O povo chegou antes do entardecer. Capim Seco é pequeno, e os passos correm mais rápido do que o vento. Trouxeram cadeira, trouxeram pão, trouxeram frases prontas que a gente usa como guarda-chuva quando não sabe o que dizer. Eu recebi abraço e perdi o ar. A cozinha virou porto, mulher cortando bolo, rapaz trazendo garrafão d'água, criança espiando pela fresta da porta. E no meio dessa embarcação de gente, apareceu o compadre Valmir. Terno escuro, sapato lustrado, aquele sorriso que não chega nos olhos. Ele já tinha sido presença em dia de batizado, de aniversário, de promessa paga. Era homem de palavra bonita e mão leve para dar palpite. Chegou oferecendo ajuda com tudo, papel, carro, posição do caixão na sala. Chamava minha dor de coisa do momento, como se o momento fosse passar logo, como febre de criança. Eu não desconfiei. No primeiro dia de noite longa, a gente agarra qualquer mão que se oferece. Ele ficou circulando feito quem sabe de cerimônia, pedindo silêncio com gesto, ajeitando vela, amarrando laço nas coroas. De vez em quando me perguntava se eu tinha bebido água, se estava aguentando firme. Eu respondia com a cabeça, sem voz.
Havia nele um jeito de entrar nos espaços sem fazer barulho, de atravessar porta meio encostada como se pertencer à casa desde sempre. Eu, que sempre fui de reparar, naquele dia não reparei. Quando a madrugada cortou a casa em dois, metade gente caída de cansaço, metade gente conversando baixo, a cozinha enfim respirou. Eu fui até lá para enxaguar a caneca dele que continuava na pia. O pano de prato ainda úmido tinha a marca escura do café, e eu segurei aquela mancha com a ponta dos dedos, como se segurasse lembrança. Foi quando a porta chiou. Não foi vento. A dobradiça da nossa porta tem um modo de se queixar que eu reconheceria entre mil. Eu não soube dizer porquê, mas meu corpo inteiro enrijeceu. O corpo pensa antes da cabeça. Valmir apareceu no batente com voz domingueira, aquela voz que a gente usa para falar com o padre. Disse qualquer coisa sobre papelada, sobre como a cidade vê, sobre seu lugar daqui para frente. Aproximou sem arrastar a sola, como quem pisa no chão da igreja. Parou perto demais. A cozinha, que sempre foi o meu território, de repente me pareceu estreita. Eu não lembro das palavras exatas. Lembro do perfume forte, meio adocicado, do brilho de suor na testa, do cuidado com que ele encostou 2 dedos no pano de prato, não na minha mão, como se testasse a minha reação. E eu entendi. Entendi pelo ângulo do corpo, pelo modo como cercou a mesa, pela distância calculada da porta que ficou atrás dele. Eu disse agora não, mas saiu rouco, como quem esqueceu de beber água um dia inteiro. Tentei dar um passo para a esquerda e ele deu também, desse jeito de quem aprende ritmo do outro. Falou baixo que mulher não precisa carregar o mundo sozinha, que os meninos merecem figura por perto, que é assim que o povo espera que seja. Eu pensei que ia gritar, mas minha voz ficou presa num osso que eu nem sabia que tinha. A cozinha encolheu mais um palmo quando o dedo dele tocou a borda da minha manga, leve, leve demais para fazer barulho, pesado demais para ser inocente. Foi um segundo. O suficiente. Do corredor, o rangido da cama dos meninos me devolveu o corpo. A casa me avisou. Eu recuei 2 passos, bati a caneca na pia de propósito, deixei o barulho acordar quem tivesse que acordar. O barulho fez o compadre ajeitar o sorriso, como quem põe máscara de volta. Disse volto de manhã, e voltou realmente, não para dentro da cozinha, mas para a sala onde a gente vigia quem partiu. Eu fiquei com a mão agarrada ao pano de prato e uma certeza nova batendo forte. Os olhos que se oferecem como guarda-chuva às vezes escondem tempestade. O dia seguinte amanheceu com a claridade crua que só sertão conhece. O cortejo foi lento, a rua de barro, os guarda-chuvas improvisados de pano. Eu segui atrás, com os meninos colados nas minhas laterais, ouvindo reza que parecia vir de longe. Na beira do cemitério, o vento virou. O povo disse que era aviso de mudança de tempo, e eu ouvi como licença para mudar de vida. Quando joguei a primeira pá de terra, não foi só o adeus de sempre. Foi promessa. Promessa de que nenhuma mão ia decidir o meu destino a portas encostadas. Promessa dita por dentro, mas tão alta que eu mesma me escutei. Naquela tarde, depois que a casa esvaziou e a rua ficou com cara de domingo triste, eu sentei na mesa e alinhei na toalha as pequenas coisas que cabiam na nossa coragem. Documentos, a caderneta com os reais que a gente ajuntou, 2 mudas de roupa, o santo de barro que Ademir trouxera da estrada e o pano de prato manchado. O mundo diz que pano não se leva quando a gente vai embora. Eu levei. Tem coisa que é mais que pano. É sinal. É norte. É a prova de que aquele amor existiu e que eu não vou permitir que a lembrança dele seja apagada por nenhuma sombra. Eu não sabia ainda para onde. Só sabia que antes do amanhecer eu ia estar com meus meninos na rodoviária de Olinda, cheirando a maresia que eu só conhecia de ouvir falar. A casa me escutou pela última vez quando encostei a porta e o chiado da dobradiça soou como despedida. Obrigada, eu disse baixinho pro fogão, pra parede, pro relógio engasgado. E fui.
Porque há momentos em que o silêncio não protege mais ninguém, e é esse tipo de silêncio que a gente precisa aprender a quebrar. Naquela noite, a casa ficou mais cheia do que nunca e, ao mesmo tempo, mais vazia do que sempre. Gente entrava e saía, trazendo prato de bolo, garrafa de café, vela acesa, palavra repetida que mal entrava no meu ouvido. A sala da frente virou velório. A mesa grande, onde a gente cortava bolo de aniversário dos meninos, agora sustentava o caixão. Lençol branco por baixo, flores arrancadas do quintal das vizinhas. Eu olhava aquilo como quem olha para um retrato distorcido, reconhece a moldura, mas não entende a imagem. O cheiro de vela misturado ao de café coado no pano dava enjoo. O barulho de conversa baixa, reza sussurrada, criança contida à força me deixava tonta. Eu andava pela casa como fantasma, pegando xícara, arrumando cadeira, recolhendo o prato vazio, só para não parar. Se eu parasse, o peso me derrubava. Os meninos dormiam no quarto da frente, amontoados em 2 cadeiras empurradas juntas. O mais velho agarrava a mão da irmãzinha, como se soubesse que precisava ser o muro entre ela e o mundo. Eu passava a cada pouco, ajeitava uma manta, encostava o ouvido na respiração deles. Era ali que meu corpo lembrava que ainda tinha função: cuidar. Foi nessa dança de passos e afazeres que o compadre Valmir se fixou dentro da casa. De início, ninguém estranhava. Era ele quem recebia gente na porta, quem respondia por mim quando alguém perguntava como ela está, era ele quem assinava papel da funerária, quem buscava padre, quem organizava carro para o cemitério. A todo instante dizia: fica tranquila, comadre, deixa comigo. E eu, quebrada, deixava. Porque não tinha força para dizer não. Mas havia algo no jeito dele que começou a me incomodar. Ele ocupava espaço demais. Tocava nas costas das pessoas para conduzir, como o dono da casa. Falava baixo comigo, perto demais do rosto, como se fosse confidente. Chamava meus filhos de nossos meninos. Pequenas coisas que, de tão pequenas, passavam como nada. Só que meu corpo registrava. Cada aproximação trazia um frio, cada palavra doce tinha gosto de fel. Lembro bem de uma cena. Eu estava na cozinha, lavando a xícara que alguém tinha deixado. A água corria devagar da torneira, e eu segurava a borda da pia só para não tremer. Valmir entrou sem pedir licença. A porta bateu devagar, e ele disse que eu devia descansar. Falou com aquele tom paternalista, mas o olho não era de pai. O olho mídia. Mídia meu corpo cansado, meu vestido preto simples, a distância entre nós. Eu tentei agradecer, como se fosse só cortesia, mas ele não saiu. Encostou na pia ao meu lado, perto demais. O ombro dele quase tocava o meu. O cheiro forte do perfume dele me sufocava. Eu dei um passo para trás. Ele avançou meio passo. Não foi nada explícito, não houve gesto brusco. Mas a atmosfera mudou. A cozinha, minha cozinha, deixou de ser minha. Você é muito forte, comadre, disse ele, olhando direto. Mas mulher sozinha precisa de apoio. O povo repara, o povo comenta. É melhor ter alguém por perto. Eu fingi que não ouvi. Lavei mais uma xícara que nem estava suja. O silêncio entre nós ficou pesado. Até que o barulho de risada da sala quebrou o clima. Ele recuou, ajeitou a gravata e saiu. Eu fiquei com as mãos trêmulas dentro da água fria, sem saber se tinha exagerado ou se tinha percebido certo. Mas meu corpo sabia, havia perigo. A madrugada avançava. Os vizinhos cochilavam em cadeiras, a vela derretia até a metade, o padre já tinha ido. Eu sentei um instante no quarto, ao lado do berço improvisado da menina. Meus olhos fechavam de cansaço. O pano de prato manchado, que eu tinha trazido sem perceber, estava dobrado em cima da cômoda. Eu o encostei no rosto, procurando o cheiro de café de Ademir. Foi quando ouvi o chiado da dobradiça.
A mesma porta reclamando. Meu corpo gelou. Valmir entrou devagar, como quem tem direito. Não trouxe recado, não trouxe copo, não trouxe nada. Só se aproximou da cama onde eu estava. A luz fraca da lamparina desenhava sombra dura no rosto dele. Você precisa confiar em mim, disse num sussurro. De agora em diante, sou eu que vou cuidar de vocês. O modo como ele se sentou na beira da cama não tinha nada de apoio. Era invasão. Minha garganta secou. Eu segurei a manta da filha com força, como se fosse escudo. Ele passou a mão devagar na coxa, perto da minha perna, sem encostar, mas perto demais. Meu corpo inteiro quis gritar, mas minha boca não abriu. O silêncio da casa parecia cúmplice. Nesse instante, um barulho salvou, o ranger da cadeira do meu filho na sala. Pequeno som, mas suficiente para ele se recompor, ajeitar o paletó e dizer: descansa, comadre, amanhã será um dia longo. Saiu como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei tremendo, sem ar, abraçando a filha como se fosse capaz de protegê-la de tudo. Entendi que não era imaginação, havia algo escuro atrás do sorriso de Valmir. No dia seguinte, antes mesmo do cortejo, já estava decidido dentro de mim, eu não ficaria naquela casa. Eu não deixaria meus filhos crescerem sob o olhar dele. O povo dizia ele é prestativo, homem de confiança. Eu sabia o contrário. O problema era, como sair? Para onde ir? Com que dinheiro? Essas perguntas ficaram me roendo durante toda a cerimônia, enquanto eu caminhava atrás do caixão. Mas uma certeza já me empurrava: o compadre não seria meu guardião. Se dependesse de mim, nunca ponto eu não fiz mala. Fiz silêncio. A gente pensa que vai levar metade da casa quando precisa ir embora, mas o que coube em mim foi pouco e urgente: os documentos, a caderneta com os reais amassados, 2 mudas de roupa miúda, o santo de barro da estante e o pano de prato manchado. O resto ficou: os copos que ele encostava na pia, as sandálias viradas de cabeça para baixo no tapete, o relógio engasgado na mesma hora. Antes do galo, quando a rua ainda respira deitada, eu já estava de pé com o coração batendo no pescoço. Os meninos dormiam vestidos. O mais velho, Davi, agarrado ao par de cadernos como se a escola fosse âncora. A pequena, Nara, com a mão aberta, procurando no sonho o dedo do pai. Eu passei a palma nos cabelos de cada um e sussurrei como quem reza: agora a gente vai, meus amores. No corredor, o chiado da dobradiça me lembrou que a casa sempre avisa. Agradeci em silêncio por mais esse alerta. Empurrei a comoda contra a porta na véspera. Por precaução, não foi medo de ladrão, foi medo do que anda de sapato lustrado e sorriso fácil. Deixei um bilhete na mesa da cozinha para a dona Dalila, vizinha que me emprestava açúcar e ouvido: não posso explicar, só peço perdão por sair assim. Cuida da nossa porta até a poeira baixar. Enfiei o pano de prato na sacola por último, como quem leva um retrato indecente, não é de mostrar, mas é o que sustenta. Puxei Davi devagar, ele acordou sem susto, menino de entendimento rápido. Agora, mãe? Fiz que sim. Peguei Nara no colo, quente e pesada como promessa. Saímos pela lateral, sem bater portão, pisando no chão de barro como quem aprende a andar de novo. A estrada até o ponto era curta, mas naquela hora pareceu comprida. Cada cachorro que latia eu pensava que tinha nome eterno. O céu ainda estava no azul escuro antes do dia, e eu agradeci porque a claridade também denuncia. Seu louro, que soube da notícia antes de todo mundo, nos esperava com a carroceria pronta. Não perguntou nada. Só disse: é pra rodoviária, comadre? Eu respondi que sim e apertei Nara contra o peito, como se meu corpo pudesse ser casa inteira. Na rodoviária, a vida já tinha acordado, cheiro de café queimando na chapa, gente carregando saco de farinha, menino vendendo bala com voz de adulto.
Comprei 3 pães e 2 cafés, um com leite para enganar a fome das crianças, e vi os reais na caderneta minguarem como água de pote no verão. Para onde a senhora vai? Perguntou a moça do guichê. Olinda, respondi sem pensar 2 vezes. Eu nunca tinha ido, só conhecia de história de mar e ladeira, mas tinha certeza de que o vento de lá ia lavar aquilo que grudou na pele. O ônibus chegou com barulho de freio cansado e cheiro de diesel. O banco tinha um plástico quente que agarrava no suor, e eu ajeitei as crianças, abracei a sacola e sentei perto da janela. Quando a cidade foi ficando para trás, as mãos finalmente tremeram sem testemunha. Tremiam do que não aconteceu e do que quase aconteceu. Quem já passou por coisa desse tipo sabe, o corpo guarda o susto em lugar que não tem palavra. Davi encostou a cabeça no meu ombro. Mãe, o mar é grande mesmo? Maior do que a tristeza, meu filho, eu disse com a coragem que não tinha, e ele acreditou porque menino acredita no que a mãe diz quando a voz não falha. Nara mamou no silêncio como fazia quando o pai chegava tarde e eu fingia que não estava contando minutos. O ônibus avançava, e eu contava, poste, árvore, ladeira, curva. Cada curva era um pedaço de chão entre nós e o compadre. Um homem sentou no banco de trás em certo trecho e trouxe com ele um perfume adocicado que me cortou as pernas, o mesmo tipo. Não era ele, mas o corpo não entende diferença. As minhas costas enrijeceram e eu pensei que fosse desmaiar. Ajeitei as crianças, troquei de lugar com Davi, deixei que ele ficasse do lado do corredor e eu grudei na janela, onde o vento fazia barulho de coisa viva. O homem não falou comigo, nem olhou, mas bastou estar perto para a lembrança fazer estrago. Eu respirei fundo, contei até 10, até 20, até 30, até sentir que as costelas voltavam pro lugar. Quando o motorista anunciou a chegada, o ar mudou de desenho. Olinda tem um cheiro fresco que parece vir de dentro da gente, maresia, fruta cortada, roupa no varal brigando com o vento. A rodoviária era menor, mas o mundo me pareceu maior. Eu, que só conhecia o horizonte seco, vi uma linha de azul que não terminava nunca. Davi ficou com os olhos espantados, Nara bateu palminha sem saber por quê. Agora a gente precisa de um teto, eu disse, e a frase doeu como se eu tivesse mordido a língua. Perguntei à moça da banca de bolo de rolo se conhecia alguma pensão decente. Ela reparou nos meninos, na sacola miúda, nos meus ombros caídos. Procura Dona Estela, no Beco do Carmo. Não é luxo, mas é limpa e não aceita homem bêbado batendo porta. O jeito que ela disse não aceita me deu uma coragem pequena, daquelas que começam no calcanhar e sobem. Fomos a pé, puxando o mundo por um braço só. A pensão de Dona Estela era uma casa antiga, corredor comprido, azulejo gasto, cheiro de sabão em pedra. Ela nos olhou de cima a baixo, mão na cintura, e fez as contas que gente prática faz, R$ por semana, inclui café simples. Se ajudar na lavanderia, eu abato um tanto. Criança corre no pátio até às 6. Depois, silêncio. Eu respondi com um sim, senhora que saiu como quem bebe água fria. Tirei a caneta do balcão, assinei o caderno sem perguntar nada. Eu não estava comprando conforto, eu estava comprando porta com trinco. O quarto ficava perto do tanque. Uma cama de solteiro, um colchão no chão, janela alta que deixava entrar o grito das gaivotas. Eu sentei na beira e o corpo cedeu. Davi largou os cadernos, Nara deitou a bochecha na minha perna. Dona Estela apareceu com um prato de cuscuz e ovo mexido. Come primeiro, conta depois. Eu comi. Não contei. A fome também é uma forma de silêncio que a gente aprende a quebrar. Na tarde do primeiro dia, ofereci minhas mãos. Ajudei na lavanderia, roupa de hóspede, lençol de muitos nomes, toalha de sal. A água fria desinchou meu pensamento. O sabão arrancou da pele um pouco do que não era meu. Eu esfregava e lembrava do chiado da porta.
Eu pendurava no varal e pensava no pano de prato que agora morava na gaveta do nosso quarto novo. Eu passava o ferro pesado e repetia: ninguém vai me encostar escondido. O corpo, que apanha calado, também aprende a se defender em segredo. À noite, eu sentei no degrau da entrada e deixei o vento bater. Um rapaz tocava sanfona num bar da esquina, o povo falava alto e ria, e eu percebi que o riso dos outros já não me feriu. Davi inventou um jogo de estrada no chão do pátio, Nara descobriu uma formiga carregando folha e riu como se tivesse encontrado tesouro. Eu olhei para os três, eu e eles, e entendi que família é coisa que a gente reconstrói com as mãos que sobraram. Antes de deitar, rezei do meu jeito torto, sem santo certo, sem promessa, sem vela. Só falei em voz baixa com quem me ouve quando a casa está escura. Pedi 3 coisas: que o mar me ensinasse a respirar, que meus filhos tivessem sono sem susto e que, se o compadre algum dia chegasse ao meu rastro, eu já tivesse aprendido a dizer não sem tremer. Guardei o pano de prato na gaveta e, pela primeira vez desde a manhã da perda, fechei os olhos num quarto que não sabia meu nome, e, mesmo assim, me coube. Eu saí de casa antes do amanhecer. Mas a noite ficou comigo um tempo ainda. O que muda é que, a partir daquele dia, eu soube que a noite podia andar ao meu lado sem me mandar em nada. E isso, para quem quase perdeu o próprio corpo dentro da própria cozinha, já é começar a voltar para a vida. Os dias na pensão começaram a ter cheiro de sabão em pedra e barulho de tanque batendo. A água fria corria pelas minhas mãos até a pele rachar. Eu esfregava lençóis que não eram meus, toalhas que guardavam o suor de gente desconhecida, roupas de estudantes que passavam correndo pelo corredor. O ferro de carvão chiava na mesa, pesado, exigindo o corpo inteiro para deslizar. Eu sentia o braço latejar, mas preferia aquela dor. Dor do corpo é alívio perto da dor que não tem lugar para sair. Dona Estela, dona da pensão, era mulher prática, poucas palavras, olho atento. Trabalha direito que ninguém te incomoda, dizia. E foi assim. Eu lavava, passava, estendia. Em troca, ela descontava no aluguel e deixava as crianças ficarem perto da cozinha, onde Dona Zuleide, cozinheira gorda e risonha, as alimentava com o resto de arroz e caldo de feijão. Davi logo se ofereceu para ajudar, buscava água, carregava trouxa, cuidava da irmã. Ele tinha apenas 9 anos, mas andava como homem pequeno, sempre com a testa franzida de quem vigia o mundo. Às noites, eu quase não dormia. Qualquer ruído me arrancava da cama, porta batendo, voz masculina no corredor, o estalo do portão. Meu coração disparava antes mesmo de entender o que era. Eu puxava Nara para o meu peito e ficava atenta, esperando que alguma sombra atravessasse a porta. Nunca atravessava. Mesmo assim, o corpo não relaxava. Eu acordava com dores no estômago, enjoo que não vinha de comida. Os remédios que Dona Estela me ofereceu, chá de boldo, emplasto caseiro, nada curavam. O problema estava dentro, num lugar que chá não alcança. Foi Dona Zuleide quem percebeu primeiro. Mulher, tu carrega coisa pesada nos olhos, disse um dia, enquanto mexia a panela de angu. Eu baixei a cabeça, fingindo não ouvir. Ela não insistiu, só colocou na minha mão uma guia de contas brancas. Proteção. Recebi de mãe de santo. Segura contigo. Mesmo se não acreditar. Eu aceitei sem palavra. Naquela noite, botei a guia no pescoço e chorei baixinho, como se aquelas contas me permitissem soltar um pouco do que me afogava. Aos domingos, as mulheres da pensão se reuniam no pátio para bater roupa e conversar. Era o único momento em que riam alto, falavam de filhos, de maridos, de saudade da terra. Eu participava de canto, com medo de contar demais. Mas, aos poucos, percebi que cada uma tinha uma ferida. Umas falavam de homem que bebia e sumia, outras de filho preso, outras de solidão. Ninguém ria da dor da outra. Aquelas conversas começaram a me costurar por dentro, ponto a ponto, como quem emenda pano rasgado.
Um dia, enquanto pendurava lençóis, senti um arrepio. A rua estava cheia de gente passando, mas juro que reconheci um cheiro, aquele perfume adocicado que me perseguia desde capim seco. Larguei a bacia, corri pro quarto, tranquei a porta com cadeira e tremi de cima a baixo. Davi me olhou assombrado. Mãe, o que foi? Eu não consegui explicar. Só disse, se alguém perguntar de nós, diga que não conhece. Ele assentiu sério, como soldado. Naquela noite, ele mesmo empurrou a cômoda contra a porta. Meu menino não tinha idade, mas já entendia do que a gente precisava se defender. O medo não passou. Passei semanas sem sair da rua da pensão. Mandava Davi comprar pão e açúcar, sempre olhando para trás. A cada sombra, meu corpo encolhia. Até que uma vizinha me convidou para uma reunião num terreiro de Umbanda. Vai te aliviar, mulher. Carregar dor sozinha mata. Eu hesitei. Fui criada no catolicismo, missa todo domingo, rosário nas mãos da minha mãe. Mas eu já sabia, dor não escolhe caminho. Fui. Cheguei com Nara no colo, Davi agarrado à minha saia. O salão era simples, chão de cimento, cheiro de ervas queimando. Uma senhora de branco, mãe Severina, me recebeu com o abraço apertado. Eu desmoronei ali. Pela primeira vez, falei, ainda que em pedaços. Contei que tinha perdido o marido na estrada, que tinha fugido com os filhos, que carregava medo de um homem que não me deixava em paz. Não disse o nome, não contei detalhes. Só o suficiente para ela entender. E ela entendeu. Filha, a vergonha não é tua. O peso não é teu. Tu foi vítima da maldade dele e da covardia do silêncio. Aqui, tu não vai carregar sozinha. Ela fez um banho de ervas em mim. A água descia pelo corpo e parecia levar embora um pouco da sombra grudada. Colocou outra guia de contas, azul e branca, no meu pescoço. Para fechar teu corpo. Não vai te curar de uma vez, mas vai te lembrar que tu tem fronteira. Ninguém passa sem tua permissão. Voltei para a pensão mais leve. Não era cura, mas era respiro. Naquela noite, deitei com os meninos e, pela primeira vez em meses, consegui fechar os olhos sem esperar o chiado da porta. O corpo ainda lembrava, mas dentro de mim começava a nascer um fio de coragem. Um fio fino, quase invisível, mas fio que prende a gente à vida. E eu sabia, aquele fio precisava crescer. Porque o silêncio, sozinho, não ia me proteger. O tempo na pensão começou a se arrumar em rotina. Davi já seguia para a escola pública da rua de trás, de caderno debaixo do braço e passo rápido, como quem tem pressa de aprender. Nara crescia esperta, correndo pelo pátio com as outras crianças, pedindo história na hora de dormir. Eu dividia o corpo entre a lavanderia e a costura. Uma vizinha me emprestou uma máquina Singer antiga, daquelas de pedal pesado, e aos poucos fui pegando encomendas, barra de calça, botão perdido, uniforme de estudante. Cada moeda guardada era vitória. Mas a paz nunca foi inteira. O medo é bicho que não solta fácil. Bastava ouvir voz masculina alta no corredor que meu coração disparava. Um cheiro de perfume adocicado me fazia arrepiar a pele. Às vezes eu sonhava com o chiado da dobradiça e acordava com o grito preso na garganta. Nessas horas, Davi levantava da esteira, encostava a mão no meu ombro e dizia: Mãe, tá tudo trancado. Eu verifiquei a porta. Meu menino, tão pequeno, já vigiava como sentinela. Foi numa tarde de feira que a sombra reapareceu. Eu tinha saído com Nara pela primeira vez em semanas para comprar farinha e rapadura. O mercado era barulhento, cheio de gente, bancas coloridas. Eu tentava me distrair olhando as frutas empilhadas, mas, de repente, um arrepio subiu pela coluna. Não vi rosto, não ouvi nome, foi o cheiro. O mesmo perfume adocicado que me perseguia desde capim seco. Virei rápido, e juro que uma silhueta familiar cruzou a rua.
Não fiquei para confirmar. Larguei a sacola, agarrei Nara no colo e corri até a pensão. Cheguei ofegante, o coração quase saindo pela boca. Davi percebeu de cara. Foi ele, não foi, mãe? Eu não respondi. Só empurrei a cômoda contra a porta e sentei no chão, ainda abraçada à menina. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Davi de vez em quando ia até a janela, espiava a rua, voltava sério. Eu sabia que não era imaginação. Valmir estava por perto. A cidade grande não era muralha, era só labirinto. As semanas seguintes foram de silêncio e tensão. Eu quase não saía, aceitava encomendas só de vizinhos. As mãos tremiam ao costurar, mas eu continuava. Porque fome não espera. Meus olhos fundos, a pele amarela, até Dona Estela comentou, assim, mulher, tu adoece. O corpo já falava por mim. Dores no estômago, tontura, noites em claro. Eu empurrava tudo com água fria e oração sussurrada. Até que, numa noite de chuva, Davi entrou no quarto decidido. Ele tinha apenas 10 anos, mas os olhos eram de adulto. Mãe, se a gente continuar escondido, ele vence. O pai não ia querer isso. A frase dele me atravessou. Eu abracei os 2 filhos e senti a responsabilidade como pedra no colo. Eu não podia deixar que a sombra chegasse até eles. Foi nesse tempo que procurei de novo o terreiro de Mãe Severina. Entrei chorando, contei que a ameaça tinha voltado, que o medo estava crescendo. Ela me segurou pelas mãos e disse firme: filha, teu corpo já sabe se defender, mas tua voz precisa aprender. Silêncio não protege criança. É hora de pensar no que pode ser dito. Voltei para casa com a guia apertada no pescoço. Eu não estava pronta para falar o que tinha acontecido naquela cozinha de capim seco. A vergonha ainda queimava. Mas dentro de mim nasceu a certeza, eu não ia permitir que Valmir me calasse de novo. Naquela noite, sentei na beira da cama e disse para os meninos, em voz baixa, mas clara: se um dia ele aparecer, vocês não se aproximem. Não deixem ele encostar. Vocês gritam. Vocês correm. Não importa o que ele diga. Davi assentiu, sério. Nara não entendeu, mas colou o rostinho no meu pescoço. Eu chorei em silêncio, mas era um choro diferente. Não era só medo, era raiva transformada em decisão. E, pela primeira vez desde que fugi, pensei que talvez fosse possível enfrentar. Não sozinha, não de imediato, mas enfrentar. Porque minha vida não podia ser só fuga. O problema é que, no fundo, eu sabia, ele não tinha desistido. E um dia, de porta ou de esquina, ele voltaria a atravessar o meu caminho. Os meses se arrastaram como quem carrega saco de areia nas costas. Eu já tinha clientes fixos na costura, professoras que pediam ajuste de saia, estudantes que traziam calças rasgadas, até um comerciante que encomendou uniformes para seus ajudantes. O dinheiro ainda era pouco, mas pela primeira vez consegui pagar o aluguel sem desconto da lavanderia. Quando entreguei as notas para Dona Estela, senti uma pontinha de orgulho. Mas orgulho não afasta sombra. Davi crescia com pressa. Aos 11 anos, já falava como homem feito. Mãe, deixa que eu vou buscar a farinha. Fique em casa com Nara. Ele tomava a frente em tudo, e isso me doía. Eu queria que ele fosse só menino, mas ele já se sabia guarda. Nara, por sua vez, era doce, curiosa, mas qualquer barulho mais forte a fazia correr para o meu colo. O medo, sem que eu quisesse, já tinha passado para ela. Foi numa noite quente de fevereiro que o passado bateu na porta. Estávamos na cozinha da pensão, ajudando a descascar legumes, quando um vizinho entrou apressado. Dona Lourdes, tem um homem na rua perguntando da senhora. Disse que é parente de longe. O coração me caiu nos pés. O perfume adocicado parecia ter chegado antes da notícia. Eu não precisei confirmar.
Era ele. Valmir tinha me achado. Tranquei o quarto naquela noite com tudo o que pude, cadeira, cômoda, até a máquina de costura empurrada contra a porta. Davi ficou de vigia até o sono vencê-lo. Eu, deitada, sentia cada nervo do corpo em alerta. Mas ninguém entrou. Na manhã seguinte, a rua parecia normal, feirante gritando preço, criança correndo, vizinha estendendo roupa. Só eu sabia que havia algo por trás daquela normalidade. Foi então que procurei Mãe Severina de novo. Entrei no terreiro sem forças e contei, ele está perto, e eu não sei quanto tempo consigo segurar. Ela ouviu, me abraçou, e respondeu, filha, teu silêncio não é muro. É corrente. Chegou a hora de falar. Eu resisti. Vergonha. Culpa. Medo do que diriam. Quem acreditaria em mim? Quem iria confiar numa viúva que fugiu de cidade no dia seguinte ao enterro? Mas Mãe Severina não arredou o pé. Falar não muda o que ele fez. Mas tira de ti o peso que nunca foi teu. Tu precisa partilhar. Na semana seguinte, fui até a igreja do bairro, onde um grupo de mulheres se reunia. Umas eram costureiras, outras professoras, algumas viúvas como eu. Sentei no canto, sem coragem de abrir boca. Mas quando uma delas contou que o marido a deixava trancada em casa, algo dentro de mim rompeu. Minhas mãos começaram a tremer, a garganta arranhava. Antes que eu percebesse, as palavras saíram. Não todas. Não o detalhe. Mas o suficiente, que tinha fugido porque alguém da família quis se aproveitar, que eu carregava um segredo sujo, que não era culpa minha mas me pesava todos os dias. O silêncio que se fez na sala foi estranho. Ninguém me interrompeu. Algumas choraram, outras só balançaram a cabeça em sinal de entendimento. Uma delas, professora aposentada, veio segurar minhas mãos. Não é só contigo. Muitas de nós temos marcas que não mostramos. Mas tu teve coragem de dizer em voz alta. Isso é começo. Voltei para casa exausta, mas aliviada. Pela primeira vez em anos, não estava sozinha no segredo. O peso era menor quando dividido. Davi me perguntou naquela noite, mãe, o que a senhora foi contar? Olhei nos olhos dele e vi que não dava mais para esconder. Contei parte da verdade, que no dia do enterro do pai, alguém que devia proteger tentou me ferir. Os olhos dele se encheram de raiva. Se eu tivesse lá, disse, com os punhos fechados. Eu segurei suas mãos. Filho, tu não tinha como. O que importa é que a gente está vivo. E que agora não vamos mais ficar calados. Eu sabia que falar trazia risco. Valmir ainda rondava. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. O silêncio não me protegia mais. O silêncio só protegia ele. Naquela noite, quando fechei a porta do quarto e encostei a cômoda, a guia no meu pescoço parecia mais leve. Eu entendi que não era amuleto mágico, era lembrança de que eu tinha direito de dizer não, de contar, de viver sem me esconder. E pela primeira vez, ao deitar, pensei, talvez eu consiga enfrentar. Não amanhã. Não sozinha. Mas um dia. E esse pensamento, pequeno como chama de vela, foi suficiente para clarear a escuridão daquela noite. As semanas seguintes foram estranhas, como se a vida tivesse duas peles, por fora, a rotina, por dentro, um medo em alerta. Eu acordava cedo, passava café no coador de pano, acordava Davi para a escola, penteava os cabelos de Nara, e seguia para a costura. Mas cada vez que a porta do corredor rangia, meu coração corria primeiro que os pés. Só que algo novo tinha nascido em mim desde aquela noite na igreja. Não era coragem inteira, mas era semente. Eu já não carregava o segredo sozinha. Aquelas mulheres tinham escutado, tinham acreditado, e isso mudava tudo. Era como se uma parte da vergonha tivesse ficado lá, entre elas, e não mais só em mim.
Foi nesse tempo que conheci Dona Clarice, professora aposentada que morava perto da pensão. Ela encomendou uma saia, e enquanto eu media a barra, puxou o assunto. Menina, teus olhos carregam peso. Falar é leveza, sabia? Eu sorri sem responder, mas ela continuou a visitar. Trazia pano, trazia livro, trazia história de vida. Um dia, deixou escapar, eu também já calei demais. Até que descobri que silêncio adoece. Depois que falei, dormi como nunca. Aquilo entrou fundo em mim. Enquanto isso, Davi amadurecia rápido demais. Aos 12 anos, já falava de trabalhar, de ajudar em casa. Eu tentava segurar, dizendo que ainda era menino, mas ele respondia: Mãe, eu já vi demais para ser só menino. Doía ouvir, mas era verdade. Nara, com seus 5 anos, trazia um pouco de luz, inventava cantigas, ria do nada, perguntava quando o pai voltaria do céu. Essas perguntas sempre me cortavam, mas eu respondia com carinho: ele tá olhando por nós. Numa tarde chuvosa, aconteceu o que eu temia. Eu estava no ateliê improvisado, costurando, quando ouvi a campainha do portão. Pensei que fosse cliente, mas o corpo adivinhou antes dos olhos: perfume adocicado, passo lento, voz controlada. Era Valmir. Ele entrou sorrindo, como se nada. Comadre, quanto tempo! Vim ver como vocês estão. O rosto dele continuava o mesmo, mas os olhos, só eu sabia. Davi apareceu na porta, duro como pedra. O que o senhor quer? Valmir fingiu surpresa, como se fosse parente querido. Sou família, menino. Vim ajudar. Mas Davi não se moveu. Ficou na frente, como muralha. Eu tremia por dentro, mas não recuei. Segurei a tesoura da costura na mão, não como arma, mas como lembrança de que tinha fronteira. Falei devagar: aqui, o senhor não entra sem convite. Ele riu baixo, aquele riso que sempre escondia ameaça. Mulher sozinha precisa de homem. O povo comenta. O povo cobra. Eu respirei fundo e respondi: prefiro comentário à corrente. Por um instante, o silêncio pesou. Só o barulho da chuva batendo no telhado. Ele me encarou, tentando intimidar. Mas Davi não se mexeu. Eu também não. Depois de alguns segundos, Valmir recuou um passo, ajeitou o chapéu e disse: pensa bem. Eu volto. Virou as costas e foi embora. Quando a porta fechou, minhas pernas cederam. Sentei na cadeira, ofegante, mas com algo diferente dentro de mim, não era só medo. Era raiva transformada em firmeza. Eu tinha dito não. E não era pouca coisa. Naquela noite, chamei Davi e Nara e falei claro: ele não vai parar. Mas nós também não vamos. Se ele voltar, a gente não esconde mais. A gente fala. A gente grita. A gente chama quem for preciso. Davi assentiu com os olhos firmes. Nara abraçou meu pescoço sem entender direito. Eu deitei entre os dois e senti, pela primeira vez em muito tempo, que a porta do quarto já não era prisão, era só porta. E dentro de mim, a chama pequena começou a crescer. Porque eu sabia, a luta ainda estava só começando. Eu sabia que aquele "eu volto" não era frase solta. Era promessa. Durante dias, fiquei esperando o chiado de porta, o cheiro de perfume que me perseguia desde capim seco. Cada sombra na rua parecia corpo dele. Cada risada masculina me arrepiava a pele. Mas, diferente de antes, eu já não estava sozinha no segredo. E isso muda tudo. Comecei a procurar apoio. Falei com Dona Clarice, a professora aposentada. Contei mais um pedaço da verdade. Ela não se assustou. Só segurou minhas mãos e disse: ele não vai parar porque o silêncio permite. O que protege é a verdade.
Essas palavras martelaram dentro de mim dias e noites. Foi então que aceitei o convite de mãe Severina para falar numa reunião de mulheres do bairro. Entrei tímida, com Nara no colo e Davi ao meu lado. As cadeiras de madeira, o cheiro de café fraco, o burburinho baixou quando viram meu rosto. Eu respirei fundo e comecei. Não contei tudo. Não precisava. Disse que um homem da família tentou me ferir, que fugi no dia do enterro do meu marido, que carreguei medo e vergonha por anos. Disse que ainda vivia escondida, mas que não queria mais calar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Uma mulher levantou, olhos marejados, e contou que também tinha passado por coisa parecida. Outra disse que o cunhado a perseguia desde moça. Uma terceira falou do vizinho que rondava sua filha. Ali percebi, minha história não era única. O silêncio nos isolava, mas a fala nos juntava. Naquela noite, voltei para casa diferente. Ainda com medo, sim. Mas também com a sensação de que cada palavra dita era como um tijolo na muralha que eu construía contra Valmir. Uma muralha feita de vozes. Alguns dias depois, ele apareceu de novo. Entrou na rua de chapéu e sapato lustrado, cumprimentando vizinhos como se fosse homem respeitado. Tentou sorrir para mim, mas eu não desviei o olhar. Com a mão tremendo, abri a porta da frente e disse alto, para todos ouvirem: não é bem-vindo aqui. Esta casa não é sua. As vizinhas que estavam na calçada ouviram. O riso dele murchou. Ele tentou manter a pose, mas saiu devagar, sem a vitória que esperava. Na mesma semana, o boato já corria, que ele não era confiável, que cercava a viúva, que não passava de homem perigoso. O que antes era só meu segredo começou a virar conhecimento público. A máscara dele, aos poucos, rachava. E eu entendi, finalmente, que a justiça que eu podia alcançar não estava no tribunal, porque naqueles tempos mulher como eu pouco era ouvida. Minha justiça era a verdade. A palavra que eu soltei e que outras mulheres repetiram. A vergonha já não era minha. O peso não era mais só meu. Hoje, olhando para trás, penso que aquele dia em que falei em voz alta foi o dia em que comecei a viver de novo. Eu ainda tinha cicatriz, ainda tinha medo, mas não era prisioneira. Minha história não era mais segredo, era testemunho. E é por isso que agora, com meus 80 e tantos anos, eu conto aqui para vocês, minhas queridas e meus queridos. Conto porque sei que, em algum lugar, pode haver alguém calada como eu fui. E se minha voz chegar a essa pessoa, já valeu a pena. Se você ouviu minha história até aqui, se tocou em alguma parte de você, eu peço, se inscreva no canal Voz dos Corações. Assim, mais relatos de mulheres como eu podem encontrar ouvidos que as acolham. Porque silêncio protege o culpado. Mas a voz liberta. Depois daquele dia em que enfrentei Valmir diante das vizinhas, a rua nunca mais me olhou do mesmo jeito. As pessoas já não o chamavam com a mesma confiança. As mulheres cochichavam, os homens se calavam quando ele passava. Eu sentia nos olhares que algo tinha mudado. O respeito falso que ele carregava começou a se desfazer. E tudo isso não veio de processo, não veio de juiz, não veio de polícia. Veio da palavra dita em voz alta, sem medo. Eu compreendi, enfim, que havia mais mulheres como eu. As reuniões do grupo do bairro foram crescendo. Cada encontro tinha nova história, nova dor revelada. Era como se, uma vez aberta a porta do silêncio, ninguém conseguisse mais segurar. Algumas choravam baixinho, outras falavam com raiva. Mas todas traziam ferida escondida. E juntas, a gente costurava um tecido de coragem. Davi também escutava, mesmo sendo menino. Sentava no canto, com os olhos atentos. Depois me dizia: mãe, quando eu crescer, não quero ser como esses homens. Quero ser diferente, quero proteger, não ferir. Aquilo me fazia chorar, mas era choro de esperança.
Nara, ainda pequena, brincava no chão, sem entender, mas recebendo sem saber as sementes de um futuro mais leve. Valmir ainda rondava, mas já não era o mesmo. Um dia apareceu no mercado, tentou me encarar, mas eu não desviei. Disse em voz firme: se me seguir, vou contar mais. Vou contar tudo. Ele riu sem graça e foi embora. Nunca mais tentou me tocar. O poder dele estava quebrado. Com o tempo, a vida foi se ajeitando. Consegui alugar uma casinha simples em bairro próximo, longe da pensão. Meu ateliê de costura ganhou nome pintado na porta: Costuras de Lourdes. Eu fazia uniforme escolar, roupa de festa, concerto de vizinha. Cada ponto da agulha era também um ponto na minha própria cicatriz. Os filhos cresceram. Davi entrou para o colégio técnico, sonhava ser engenheiro, como o pai que pouco lembrava mas muito admirava. Nara mostrava talento para desenhar vestidos, ficava ao meu lado riscando papel, imaginando cores. Eu via neles o futuro que Ademir sonhou, e isso me dava força para seguir. Mas, por dentro, eu sabia, as marcas não iam desaparecer. O corpo guardava susto. Bastava o chiado de porta enferrujada, e meu coração disparava. Bastava sentir perfume adocicado, e o estômago embrulhava. Eu aprendi que cicatriz não some, só deixa de sangrar. Foi nesse tempo que decidi dar outro passo. Fui convidada por Dona Clarice para falar numa escola, diante de moças adolescentes. Eu tremi, achei que não conseguiria. Mas quando vi aqueles olhos jovens me olhando, esperando algo de mim, eu abri a boca. Contei de forma simples, que a violência pode vir de quem deveria proteger, que não é culpa da vítima, que o silêncio não ajuda. E quando terminei, uma menina levantou a mão e disse: minha tia passou por isso. Nunca falou. Talvez se ouvir sua história, tenha coragem. Naquele instante, entendi, meu sofrimento podia virar ponte. O que me quase destruiu podia salvar outra. E foi assim que minha voz encontrou destino. De sala em sala, de grupo em grupo, fui contando. Não como quem se orgulha, mas como quem liberta. Cada vez que dizia, a vergonha diminuía. Cada vez que outra mulher se reconhecia em mim, eu sentia que a corrente se rompia. Hoje, olhando para trás, eu sei que não houve justiça de papel, de carimbo, de sentença. Houve a justiça possível, a verdade escancarada, a máscara arrancada, a coragem multiplicada. E é por isso que eu continuo falando, mesmo velha, mesmo cansada. Porque sei que, se minha voz chega em uma só mulher calada, já cumpri minha parte. Se você, minha querida ou meu querido, se emocionou até aqui, lembre-se de se inscrever no canal Voz dos Corações. É ali que cada relato encontra eco, é ali que nossas histórias não morrem em silêncio. Porque ninguém merece carregar sozinho o peso que nunca foi seu.